pessoal, como vocês estão? Aqui nós estamos todos bem. Estamos aqui para começar mais um episódio do Conde UIC. E é muito bom ter você nos acompanhando. Que Deus abençoe você. E desde já eu gostaria de pedir para que você compartilhasse esse vídeo com os seus amigos de classe, com os jovens da sua igreja, porque o que é bom tem que ser compartilhado. E aqui nós estamos em uma equipe muito bacana, né? A Marília está agora com a gente. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Oi, gente. O Gustavo também está por aqui. Seja bem-vindo. Oi, gente. Obrigado. E a nossa querida Elisa. Seja muito bem-vinda. Oi, pessoal, tudo bem? Queridos, nesse momento, como a gente sempre costuma fazer, né, nós vamos conversar um pouquinho sobre a lição. Hoje o tema 2, que tem como título o início do ministério. Então nós vamos estar estudando um pouco mais sobre o ministério de Jesus, como foi o início do seu ministério. E eu já estou com a minha lição aqui, maravilhosa. Eu tenho certeza que essa lição vai ser tão incrível quanto as outras. E se você ainda não tem a sua lição, adquire, tente providenciar, porque vale muito a pena. Eu sou aquela do papel mesmo, mas se você não consegue ter essa lição física, acompanhe também a lição online, né? E para a gente iniciar contextualizando, então, eu gostaria que a gente refletisse sobre o primeiro milagre de Jesus, o milagre que fez com que o ministério público de Jesus se iniciasse. E eu gostaria de perguntar para vocês e para você também aí de casa, o que o primeiro milagre de Jesus nos ensina sobre sua submissão ao Pai? Olha, Gabi, eu acho muito interessante pensar sobre isso, porque vendo a lição, é como se o Jesus, é como não, ele entendia o seu papel no mundo e ele sabia que o poder para que todas as coisas fossem feitas era por meio do Pai, por meio de Deus. E também, uma coisa que eu acho legal que o irmão White fala, né? Que se a gente se apegasse a Deus tanto quanto Jesus fazia, a gente pode ter esses mesmos recursos e esses mesmos poderes vindos de Deus para a gente hoje, né? Então, o que ele ensina? Que a gente tem que estar conectado a Deus. Lógico, a gente não é Deus, não estou falando isso. O que eu quero dizer é, nós temos recursos e acesso disponível de entrada ao céu, da mesma forma como Jesus tinha. Eu acho que isso é muito legal. Então, essa submissão, essa dependência, se Jesus era assim, se Jesus precisava disso, por que a gente não precisa disso hoje também, né? Eu acho interessante também que nesse milagre, especificamente, ali mostra que quando Jesus fala para os servos eles colocarem a água ali dentro, eles não questionam, eles simplesmente vão lá e fazem. Eles confiam, né? Porque Maria ela fala: "Façam o que ele pedir". Então, mostra que a submissão para o pai tem que ser, confiando totalmente, independente do caminho que ele peça que a gente siga, independente da vontade dele, né, porque muitas vezes a vontade dele é diferente da nossa, mas a gente sabe que a dele é melhor para nossa vida. Então, às vezes, a gente tem muito isso de questionar: "Ai, mas por que fazer desse jeito?". E imagina só, o pessoal ansioso lá para o vinho chegar, uma festa de casamento que a gente sabe que era um evento importante, ainda é hoje importante, e o pessoal esperando isso e os servos ficassem do tipo: "Ah, mas por que água? Quanto? É para encher mesmo ou tá bom até a metade? Precisam realmente dos 6 ou posso encher só a metade?". Então, assim, essa submissão que eles tiveram de realmente obedecer, fazer o que a Maria falou, que ouve o passo dele e segue. E eles fizeram isso sem questionar, sabe. Então acho que essa submissão que a gente tem que ter pra com Deus também, sem questionar os meios, só fazer o que ele realmente nos pede. Eu achei interessante também tudo isso, na parte principalmente de que Jesus, né, ele veio ali para demonstrar que ele era a expressão, né, de Deus ali. Ele queria demonstrar que ele veio ali por parte de Deus. Ele era o enviado de Deus. E ali ele tinha um propósito de fazer com que as pessoas crescem nele, né, para que as pessoas vendo ele, elas pudessem enxergar ao Pai. E que isso ele queria muito bem ali mostrar o seu propósito de que era curar as pessoas, fazer milagres. Então, ele tinha que demonstrar ali por meio do seu ministério, né?
Muito bem. É interessante o que vocês falaram, né? Não só a submissão que Jesus tinha ao Pai, mas a submissão que aquelas pessoas tiveram para com Cristo. Mas o que eu acho mais interessante, ainda dentro dessa pergunta, né, é que mesmo que Maria havia pedido para ele fazer esse milagre, ele disse: Olha, não chegou minha hora. E ele só de fato realizou esse milagre quando ele tinha a convicção de que era o momento. E eu fico pensando em como Jesus ele se submetia às ordens do Pai, sendo ele também Deus, como a Elisa falou, né? Mas se ele, sendo o próprio Deus, se esvazia de si e toma a forma de servo para servir, o que isso nos ensina, né? Então eu creio que cada parte do ministério de Jesus tem algo para nos ensinar, né? E ainda dentro desse tema, eu gostaria de perguntar para vocês: por que muitos da época de Jesus não reconheceram como Messias, apesar dos milagres que ele realizou? Olha, eu tenho uma questão sobre essa parte, mas acho que agora me deu um insight ainda maior, né? O que Jesus fala, né? Onde está o seu tesouro, aí está o seu coração. E os tesouros do pessoal daquela época estavam na terra, né? No que eu quero dizer, no aspecto terreno. Eles não tinham a cosmovisão celestial, eles tinham um propósito terreno, que era ganhar as coisas aqui na terra, e era sobre o que eles faziam, não era sobre o que Cristo fazia por meio deles e todas essas questões, né? Então, eu acredito que o que pega nesse sentido era realmente que eles não estavam interessados em compreender o reino que estaria por vir, que é o reino que a gente acredita, mas sim na forma prática como eles se autobastavam, por assim dizer, eles não queriam ter os olhos realmente para ver e os ouvidos para ouvir, como Jesus fala, né? É muito diferente você ter o olho, ter o ouvido, mas você não estar disposto a ouvir, porque a sua ideologia, a sua forma de ver as coisas é tipo, não, é o que eu acho que é e é isso aí. Não está interessado em saber o que Cristo fala. Então, eu acredito que é a própria cegueira espiritual mesmo, a pessoa não ter a intenção, não ter vontade, porque não está conectado, né? E não importa se era fariseu ou não, porque definitivamente eles não estavam conectados e nem buscavam se conectar, porque se assim tivesse sido, esses muitos milagres teriam mostrado o Cristo para que ele tinha vindo e as pessoas teriam aceitado a ele, né? Isso que a Elisa falou é muito interessante, porque no livro Desejado, eu até vou ler aqui para vocês, diz o seguinte: mas que quaisquer outros deviam sacerdotes e principais ter visto que Jesus era ungido do Senhor, pois tinham nas próprias mãos os rolos que lhe descreviam a missão, e sabiam que a purificação do templo era uma manifestação de poder sobre-humano. Ou seja, os sacerdotes eles sabiam muito bem que Cristo, aquilo que estava acontecendo ali, de Jesus ter que expulsar ali os compradores e ali as pessoas que estavam vendendo ali, ele estava demonstrando o poder divino ali. E era algo que estava escrito nas escrituras. Os sacerdotes sabiam muito bem daquilo, mas eles não queriam que simplesmente aquilo fosse real, porque eles estavam tipo, poxa, um galileu ali, humilde, simplesmente querendo vir aqui e jogar tudo que nós estamos fazendo fora aqui. Só que eles sabiam muito bem que eles estavam em erro. E o Desejado de Todas as Nações diz que eles ficaram com medo, né? E o medo, misturado com o orgulho deles, fizeram com que, mesmo eles crendo por algum instante que ele era o escolhido, ele que era o Messias, eles não queriam mais acreditar nele, não queriam perder a fama que eles tinham ali, né? Então é bem complicado isso, e eles não reconheceram a Cristo por conta disso, né? Por conta do orgulho ali, né? Que eles tinham arraigado no coração deles. Eu acho que, assim como vocês falaram, as pessoas ali tinham criado um estereótipo de quem seria o Cristo que faria as coisas terrenas, né? Eles não tinham esse olhar para uma coisa que é do céu. E não só nesses episódios, mas a gente vê nos evangelhos outros episódios de que as pessoas estavam seguindo Jesus, estavam crendo naquele momento, ele estava curando elas, trazendo pão, trazendo o alimento que elas precisavam. Só que no dia seguinte, quando ele chegava com a repreensão, o pessoal deixava, né? Tanto que ele até faz a pergunta para os discípulos, depois de vocês, também vão me deixar? Vão continuar, né? Como é que vão seguir aí? Porque as pessoas, elas buscavam Jesus para receber,
e principalmente receber coisas na terra. Mas quando era para dar, quando era para deixar alguma coisa terrena, porque tinham que ter um olhar celestial, elas não queriam abrir mão disso. Então, muitos não reconheceram, mas eu creio que até alguns reconheciam quando aquilo ali estava servindo para o próprio eu. Mas quando tinha que abrir mão das coisas, aí eles já falavam: não, será que é isso mesmo? E aí duvidavam de quem ele era. E né, nisso demonstravam a falta de fé, né? Uhum. Isso é totalmente real. Quando a Marília falou sobre esse episódio, né? Tá escrito, inclusive, no capítulo 6 de João, quando uma multidão começa a seguir Jesus, porque Jesus havia operado um milagre, e agora eles pensaram assim, pronto, Jesus vai ser o revolucionador, o que vai revolucionar a sociedade, né, que vai nos tirar dessa opressão romana. Então eles buscavam o poder que Jesus tinha, mas não o próprio Jesus. Eles queriam os milagres de Jesus, mas não queriam a Jesus. E hoje a gente vê que muitas pessoas também buscam esses milagres, querem mais evidências, além de todas as evidências que a gente já tem na Bíblia, mas não porque elas amam a Jesus, mas simplesmente porque elas querem que Deus possa servi-las, ao invés de ser o contrário. Então, como o Gustavo também comentou, aqueles líderes, os sacerdotes, os líderes religiosos, mestres da lei, eles tinham todas as evidências de que Jesus era o Messias, mas eles não queriam crer. Podia descer fogo do céu, como naquela parábola também, né? Podia o morto ressuscitar, podia ir lá falar com eles, que eles não iriam crer, porque eles não estavam dispostos a crer. Então, isso diz muito sobre como estava o coração deles. E é algo que nos leva a refletir. Será que se a gente vivesse nos tempos de Jesus, a gente seria aqueles que vai com a multidão ou a gente realmente seria os discípulos de Jesus? Porque Jesus não quer apenas ouvintes, fãs, seguidores, mas discípulos, pequenos cristos, né? E falando então sobre a vida de Jesus, né, que é o tema dessa lição, eu gostaria de indicar para vocês um livro muito especial. Então, roda a vinheta aí, produção. Eu gostaria de indicar para vocês esse livro, Vida de Jesus. É um livro muito típico dos comportores, né? E eu creio que isso aqui já salvou muitas famílias. E esse livro, desde que eu entendo por gente, ele tá ali na prateleira. E, gente, que livro maravilhoso. Quando eu peguei realmente para ler, para estudar, ele é basicamente um compilado assim, do desejado, muita coisa que tem desejado tá aqui também. Mas eu queria indicar de modo especial o capítulo 2, que vai encaixar certinho com esse tema. Mas o ideal mesmo é que você leia esse livro todo, que tudo fala sobre Jesus, que realmente nos revela o caráter de Jesus. É algo muito importante, né? Isso nos inspira e nos faz contemplar mais aquele que é o nosso Salvador. E como que nós podemos, então, receber a Cristo de forma pessoal em nossa vida hoje? Olha, eu acho que em tese não tem muito segredo, mas na prática aí sim existe o grande segredo, né? Porque a gente se relacionando com ele, mas me lembra do livro que eu li, Histórias do Grande Mestre. Em que fala sobre a história da dracma perdida e fala que a palavra de Deus, ela é um campo para você ser desvendado. E o verdadeiro tesouro é você ir caçando, caçando, caçando e encontrar o evangelho. Então, o que isso tudo tem a ver? É não só se relacionar de forma checklist espiritual. Ah, eu já fiz isso, fiz isso, fiz isso, fiz isso. Ah, deixa eu postar aqui para mostrar que eu fiz. Não. O que eu quero dizer desse relacionamento de receber é você no seu secreto, entre lá no seu quarto e receba Deus em secreto também, sabe? Então, eu acho que essa é a melhor forma. E para não recorrer, né, não acabar indo no erro do que aconteceu lá no passado, é pedir para que Deus ele realmente esteja no nosso coração e pedir para que o seu Santo Espírito possa guiar a gente, porque é muito fácil a gente acabar fazendo, mas não estar fazendo pelos motivos corretos, né, muitas vezes, né. Porque eu falo que é uma coisa que a gente já sabe, assim, porque né, a gente ouve, eu pelo menos desde criança eu ouço isso na igreja, mas existe sim o perigo da gente, primeiro, ou não fazer,
ou fazer pelos motivos errados, ou fazer porque já virou rotina, mas aí, então, encontrar a forma pessoal certa, do meu ponto de vista, pedindo para que o Santo Espírito de Deus possa guiar a gente e trazendo sempre à nossa mente o porquê que a gente faz isso e entendendo quem Cristo é. E eu acredito que nesse momento que a gente está no estudo da palavra e busca realmente entender tudo o que está acontecendo lá, a gente vai encontrar Cristo, porque a gente vai estar querendo conhecer a Ele. Eu acho que em João 6, eu acho que hoje eu estava vendo, né, que conhecereis a verdade vos libertará. Então, eu acredito que tudo isso se relaciona muito. Então, receber a Cristo de forma pessoal, buscar Ele, comunhão com Ele, e fazendo algo que seja profundo e real, não superficial. Muito mais do que a ponta do iceberg. A gente tem que ir bem nas profundezas e a gente vai aí sim encontrar Cristo. É verdade, isso que a Elisa falou, eu concordo muito, porque muitas vezes a gente tem um checklist mesmo matinal ali, uma coisa superficial com Deus. Só que a gente sabe que para ele não funciona, né? Ele quer o nosso coração todo, senão nada. Então não adianta fazer de qualquer jeito, 90%, precisa ser uma entrega total ali, em todos os momentos que a gente vai ter essa conexão com ele. E às vezes a gente não consegue vencer isso. Nossa rotina, muitos afazeres, a gente tem muita coisa, a vida adulta, né? Ela chega e fica difícil, né? Mas uma estratégia que eu bolei, assim, que eu penso e também é uma indicação da própria Ellen White para nós, né? Refletir sobre a vida de Jesus, principalmente as últimas horas na crucificação. Então, quando a gente olha para tudo que ele sofreu, toda a humilhação que ele passou, por tudo isso que ele passou, a gente começa a vencer essas pequenas coisas do nosso dia. A gente consegue se conectar mais com ele, passar mais tempo, não acha isso um fardo, mas ver uma coisa boa de estar com ele, né? E também eu vejo que para a gente receber Cristo de uma forma pessoal na nossa vida hoje, a lição fala isso lá na segunda-feira, que as pessoas elas não viram um milagre, elas só sabiam que ele tinha acontecido, mas elas não viram a água se transformar em vinho. Os servos eles colocaram água e eles viram o vinho saindo ali. E muitas vezes isso acontece na nossa vida também. Deus ele faz diariamente muitos milagres em nossa vida, só que a gente não vê a coisa acontecendo, a gente não vê aquela virada ali para o milagre acontecer, a gente só vê a consequência e a gente esquece de dar graças a ele, de reconhecer que foi ele que fez isso, né? Então, eu acho que quando a gente começa a transformar a nossa vida, ver os milagres que ele tem feito, a gente começa a reconhecer isso, a gente vai se aproximando mais dele, tendo um relacionamento mais íntimo com ele. O que eu acho interessante é que Cristo, ele ia até o encontro dos pecadores. Ele ia ao encontro daqueles também que o tempo todo queriam desprezar ele. E ele simplesmente, ele queria ser um salvador pessoal na vida de cada um. Em Apocalipse 3:20, dizia o seguinte: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Cristo, ele está o tempo todo ao nosso alcance, para que nós possamos ouvir a voz dele e aceitarmos, né, atendermos ao chamado dele, para que ele possa morar no nosso coração, né, para que ele possa se fazer morada no nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo. E se nós fizermos como os fariseus, sermos orgulhosos, nós não vamos deixar espaço para o amor. E o amor, para deixar com que o amor seja o centro de nossa vida, que é Cristo, que é Jesus, ele simplesmente, a gente tem que abnegar do nosso orgulho, das nossas vontades. Então, Cristo, ele tem que ir ao nosso encontro. E quando ele vai ao nosso encontro, ele fala: meu filho, eu quero entrar e cear com você. Então, nós temos que aceitar o chamado dele, ouvir a voz dele, e não apenas crer nele, porque até os demônios creem em Jesus, mas nós temos que aceitar e recebê-lo, né? Perfeito. É isso aí, gente. Eu creio que essa questão, né, de ter a Jesus como Salvador pessoal, vai muito do nosso conhecimento que nós temos de Deus, né? E é muito interessante que eu até poderia fazer um paralelo com o dia de quinta-feira, que fala sobre os maus entendidos que aconteceu nesses 2 episódios, né? Então, a história ali dos milagres em Canaã e
purificação do templo ensinam várias lições que são relevantes para a nossa vida hoje. Ambas as narrativas contêm mal-entendidos. Então, por exemplo, ali na festa de Caná, né, o responsável não sabia de onde o vinho tinha vindo, né, e Jesus, ele não transformou água em vinho para fazer simplesmente uma exibição exterior. E em contrapartida, quando a gente percebe também Jesus expulsando ali os mercadores, suas palavras foram aplicadas de maneira equivocada também, né? Então Jesus ele fala, né, que iriam destruir o templo, em 3 dias ele reconstruiria. Então, tanto em um episódio quanto em outro, Jesus ele não é entendido, porque aquelas pessoas não conheciam a Jesus. Então, se a gente não tem a Jesus como salvador da nossa vida, como salvador pessoal, como nosso amigo, se nós não temos com ele um relacionamento, nós não vamos entender o que ele faz. As coisas que ele fizer vai ser sem sentido para nós, a gente não vai saber valorizar os milagres que ele realiza e até as repreensões. Porque quando ele repreendeu aqueles mercadores, ele não porque ele tinha ali alguma raiva deles, mas ele queria que eles entendessem a santidade daquele lugar, né? E é muito incrível que nesses 2 lugares que Jesus estava, quando ele chega naquele lugar, tudo já muda. A atmosfera do lugar muda, né? E é incrível que esse primeiro milagre de Jesus nos ensina muitas coisas. E a primeira coisa é que quando Jesus ele provê ali o vinho, né, o suco de uva não fermentado, ele estava agindo como anfitrião do casamento. Ele queria mostrar que aonde ele estivesse, poderia até parecer que não tem esperança, mas que se ele tivesse ali, então aquilo ali podia realmente ter esperança, né? O melhor ficaria para o final. E Jesus, ele não quis simplesmente, como tá aqui, fazer uma exibição. Olha, eu sei transformar água em vinho. Ele não veio meramente para isso. Ele veio para salvar pessoas. E tanto ali naquele casamento quanto na purificação do templo, ele queria salvar. Mas se aquelas pessoas não estivessem com o coração aberto para receber a Jesus, a presença de Jesus, não adiantaria de nada. Jesus continuaria sendo mal interpretado, mal entendido. E na nossa vida, será que nós também não temos entendido bem o que Cristo tem feito? Será que nós não temos nos sentido confortável com a presença de Jesus? E que possamos realmente pensar que tudo isso que foi escrito com o propósito de nos ensinar algo. Então, não leia a Bíblia de forma superficial, entenda a profundidade do que Jesus diz. Imagina aqueles judeus, fariseus, ouviram as palavras de Jesus, mas eles não entenderam, era obscuro para eles. E da mesma forma, a gente também não vai entender a profundidade dessas lições se nós não tivermos o discernimento espiritual. Porque as coisas espirituais só se discernem espiritualmente. Então, que possamos estar sempre com o coração aberto para receber essas lições de Jesus e entender que isso aqui não foi escrito meramente para, que legal. Não, tem uma lição para nós, né? Hoje, Jesus, ele quer também entrar na nossa casa, na nossa família, nos nossos relacionamentos. Ele também quer purificar, né, o templo da nossa alma, o nosso corpo, a nossa mente, então que possamos permitir, né, que ele faça essa obra na nossa vida, transformando a água em vinho, né, nos transformando da água para o vinho. E, enfim, eu creio que nós podemos, então, concluir. Até que hoje foi rápido, né, gente? Mas é como a gente sempre fala, é para deixar com gostinho de quero mais, para você estudar a lição, para você buscar ler juntamente a lição da Bíblia, do Espírito de Profecia. Então, assim, segue essa dica que a gente passou para vocês, que vocês vão com certeza ser muito beneficiados aí com esse estudo. Então, nós ficamos por aqui. Muito obrigada pela participação, Marília, Elisa, Gustavo. E agora nós vamos concluir, então, com uma oração. Mas antes da gente concluir, eu gostaria de agradecer você que ficou até o final e pedir para que você não se esqueça de compartilhar. Com certeza, esse conteúdo vai ser muito especial também para a sua classe de jovens. Então, vamos orar nesse momento? Curva a sua fronte e vamos falar com o nosso Deus. Querido Pai, Deus de amor, santo, santo, santo Tu és. Nós te agradecemos pelas lições eternas que o Senhor Jesus nos ensina.
Te agradecemos porque, ao enviar o teu amado Filho Jesus Cristo, a tua glória pôde ser manifestada entre os homens. E tudo que Jesus realizou tinha um sentido especial. E que Jesus possa também ter espaço em nossas vidas, em nossos lares, em nossos relacionamentos. E que Jesus venha também purificar o templo da nossa alma, Pai. Nos ajude a receber essas lições e instruções para a nossa vida e nos dê poder para colocarmos em prática, Senhor, seguindo assim o teu exemplo em nossa vida diária. Esse é o nosso pedido e a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.